Seja bem-vindo mais um sábado ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. Como você está vendo, nessa manhã de sábado, a gente ainda está com a nossa igreja fechada. E eu desejo que essa mensagem de hoje encontre você e sua casa bem, preservados por Deus desse mal que nos cerca. Nós ainda estamos, como visto, com as portas fechadas para os cultos presenciais, mas desse auditório vazio, eu quero saudar a igreja que está na sua casa. Você que está acompanhando esse culto pelo YouTube é convidado nesse momento, mais uma vez, a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ajudar que essa mensagem chegue mais longe compartilhando com os seus amigos. Você pode também seguir os outros canais da Igreja do Jaguaré no Instagram, @IASDJaguaré, e no Facebook também, IASD Jaguaré. Hoje é um sábado muito especial, ele antecede uma data muito importante no nosso calendário, o Dia das Mães. Portanto, eu já quero começar esse culto mandando um beijo para minha mãe, que está assistindo, dizer que eu a amo muito, e um beijo para a mãe das minhas filhas também, a minha esposa, que também está conectada assistindo, e também preciso mandar um beijo para a mãe da minha esposa, afinal de contas ela é responsável por trazer ao mundo a pessoa que eu mais amo nessa vida. Você que está aí do lado da sua mamãe também tem o privilégio de estar nesse momento acompanhando esse culto com ela, seja muito bem-vindo. Eu vou convidar você agora, logo no início do nosso programa. Como você está percebendo, a gente não está com uma equipe aqui de louvor, a gente ainda está com a equipe restrita, mas já adianto que no sábado que vem a gente vai começar a receber convidados para o louvor também. Ainda não vamos estar com as portas abertas, mas vamos receber convidados para o louvor. Eu quero convidar você a participar conosco nesse momento dos dízimos e das ofertas. Você que assiste e acompanha o canal do Jaguaré é convidado a contribuir conosco aqui através dessa conta que vai aparecer aqui embaixo para você. E enquanto você se organiza para fazer, quem sabe, a sua transferência, eu peço também que, em sendo feita a transferência, você conecte através de algum canal nosso, especialmente, quem sabe, no Instagram, mandando ali um direct, um inbox, dizendo se a transferência que você fez se refere ao seu dízimo ou uma oferta para a igreja local, porque assim a gente consegue destinar de acordo com o seu desejo, com o seu coração, o recurso que você está encaminhando para nós. Você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em qualquer lugar do Brasil, você pode usar o aplicativo 7Me e destinar as suas ofertas, pactos e dízimos para a igreja onde você é membro. Nesse momento, nós vamos ficar com mais um episódio do Provai e Vede, enquanto você tem esse intervalo de tempo também para participar na adoração dos dízimos das ofertas. Fique com o episódio do Provai e Vede agora. Provai e Vede. História de hoje: Chico Mecânico. José Francisco e sua família entram na igreja adventista pela primeira vez. E esta é a história de um de seus filhos, chamado Chico Mecânico. E aí, Chico? Como é que tá esse carro? Dá pra sair hoje? Tá quase pronto, já coloquei o step no local, daqui a meia horinha já tá pronto. Então apressa aí que tem muito carro pra consertar hoje. Eu queria falar com o senhor que eu conheci a igreja adventista e lá guardo o sábado. E eu preciso que o senhor me dê o sábado de folga. Pensa bem, rapaz. Você é um mecânico que ganha mais bem nessa oficina? Eu estou disposto a abrir mão dessa comissão para servir a meu Deus. Olha, se você não vier trabalhar sábado, vou ter que mandar você ir embora. Vamos fazer o seguinte, arruma uma pessoa para ficar no meu lugar, que a partir de hoje eu não sou mais funcionário dessa firma. Chico não teve dúvida, tomou a maior decisão da sua vida: servir ao Senhor. Chico ficou encantado com as verdades que estudou na Palavra de Deus. Completou os estudos e, juntamente com duas irmãs,
desceram as águas batismais. Chico Mecânico se tornou um ganhador de alma, um evangelista, um fiel dizimista, trouxe toda a sua família para a igreja. Um dia recebeu a notícia que o seu antigo patrão estava passando mal na oficina. Viu que ele estava caído dentro de um carro. E aí, seu Olímpio, como é que o senhor está passando? Mano, velho, eu quase fui dessa vez. Não, seu Olímpio, o senhor está muito forte. Tem muito carro para arrumar ainda. Eu te chamei aqui que eu tenho um negócio bom pra gente. Que negócio é esse? O médico disse que eu não vou poder mais trabalhar. Vou ficar encostado. Queria que você tomasse conta da oficina. O senhor se lembra quando eu fui pedir o sábado ao senhor e o senhor não me deu e ainda me mandou embora? Pois é, eu fui convidado por um amigo para ser sócio em outra oficina. Por causa disso, eu não posso trabalhar para você. Mas se você quiser me arrendar a sua oficina, eu desfaço minha sociedade e pago um aluguel por mês para você. Então tá fechado. Eu arrendo a oficina para você. Quem diria Chico Mecânico, há um ano atrás, ameaçado de demissão, agora é o novo dono da oficina. Casou-se, teve 7 filhos, prosperou financeiramente e ajudou a igreja a crescer aqui em Caruaru. Eu sou Chico Mecânico e este é o meu testemunho. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Nesse momento que você já participou da adoração dos dízimos e das ofertas, agora eu quero convidar você a fazer uma breve oração e na sequência nós vamos ter a nossa adoração infantil. Então já começa a convidar as crianças aí para perto, mas antes uma breve oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos mantido, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, nós te agradecemos porque há suporte para a manutenção da nossa casa. E uma vez que somos abençoados por Ti, nós também nos sentimos no dever de abençoar outras pessoas. E é por isso que como igreja nós existimos, para que outras pessoas circunstantes a nós possam ser abençoadas pela nossa presença aqui nesse lugar. E é através dos recursos dessas pessoas que de todos os lugares do país e até de fora dele nos ajudam com suas contribuições, é que nós podemos manter essas assistências, essas ajudas e a existência desse lugar aqui nessa região, atendendo às demandas da sociedade aqui ao redor. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor continue abençoando essas pessoas, aqueles que puderam participar da adoração dos dízimos, das ofertas, e aqueles também que porventura não tiveram como participar nesse momento, que sejam também especialmente visitados por Ti e supridos das suas necessidades mais fundamentais, é o que eu te peço por Jesus. Amém. Na continuidade do nosso culto, como eu disse, esse é o momento da adoração infantil, é o momento que você traz as suas crianças, é o momento que as famílias se reúnem diante da tela que nos divide aqui para participar conosco desse culto de adoração. Então quero convidar você nesse momento a convidar seu filho, sua filha, adolescente, jovem, adulto, senhor, terceira idade, quem seja a melhor idade, quem estiver aí com você nesse momento, para tudo, se conecta aqui com a gente e vamos acompanhar essa história dedicada especialmente para as nossas crianças. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Olá, feliz sábado, Anny! Feliz sábado! Que bom que vocês já estão aí ligadinhas na adoração infantil. Esse final de semana é muito especial, afinal amanhã é o dia da mamãe. O título da nossa adoração é
Minha mãe ora por mim. E o texto bíblico se encontra em 1 Samuel 1:27. Pode ler para nós, por favor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino e o Senhor ouviu minha oração. Muito obrigada. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela tinha um sonho, ela queria muito ter um filhinho. Todos os anos, ela e seu esposo iam até Siló para adorar a Deus no templo. Neste dia em especial, Ana estava muito aflita. Ela começou a orar, implorando a Deus um filho. Ela chorava e orava. Então, o sacerdote que cuidava do templo achou que Ana estava bêbada e pediu para que Ana saísse dali. Mas Ana explicou que estava orando, falando com Deus sobre a dor no seu coração, quanta tristeza ela sentia por não ser mãe. Então o sacerdote Eli entendeu e orou com ela também e disse que o seu pedido seria atendido. Ana ficou tão, mas tão feliz que fez uma promessa a Deus. Prometeu que daria seu filho a Deus, mesmo ainda pequeno. O tempo passou e Ana ficou grávida e depois de algum tempo, Samuel, o seu filhinho, nasceu. Que alegria Ana sentiu em ter em seus braços o pequeno Samuel. Ela cuidou dele com muito amor e o dedicou ao Senhor, como havia prometido. Deus nos ama muito e comparou o seu amor com o amor de uma mãe. A mamãe faz tudo por nós. Ela cuida da sua comida, da sua roupa. Se você fica doente, ela cuida de você, não importa a hora. Se ela vai em uma loja, ela sempre quer comprar o melhor para você. Nesse momento, dê um abraço bem forte na sua mamãe. Olhe nos olhos dela e diga o quanto você a ama. Abrace quem cuida de você, seu papai, sua vovó, sua tia. Abrace e agradeça a todos aqueles que te amam e fazem o melhor para você. Nesse Dia das Mães, que é amanhã, não se esqueça, ame, obedeça, honre, respeite e também lembre-se de orar pela sua mamãe. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pela mamãe que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Agora que a família está reunida, nós podemos nos acalmar, nos concentrar nesse momento. E a reverência diz muito se nós cremos de fato, se Deus aceitou nosso convite para estar conosco aqui nesse momento. Seja aqui onde eu estou, na sua igreja, ou seja aí na sua casa, que nesse momento é a sua igreja aí também. Eu quero nesse momento convidar você a trazer à mente aquilo que talvez esteja calando mais fundo no seu coração. Esse é o momento que nós vamos orar uns pelos outros. Eu quero convidar você a trazer à mente aquelas suas angústias, as suas aflições, mas também aquelas suas alegrias, aquelas questões que podem lhe trazer esperança, aquilo que Deus tem realizado na sua vida e que porventura a gente passa batido sem perceber. Eu costumo dizer nesse período que estamos vivendo que só o fato de podermos respirar hoje, sem a ajuda de aparelhos, é uma das maiores motivações para sermos gratos, para pararmos e orarmos, buscarmos a presença de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui conectadas de muitos lugares, passando por dificuldades diversas, ou por situações que precisam da companhia de Deus, ou da atuação direta dele em alguma coisa. Então eu quero pedir que nesse momento você feche seus olhos onde você está. Eu vou deixar alguns breves segundos de silêncio para que você se conecte. E aí então nós vamos orar juntos. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, muitas pessoas estão se conectando aqui nesse canal. Elas estão conectadas de muitos lugares diferentes. E elas têm sido atingidas pela violência, o poder descomunal de agressão que a vida tem, de maneiras diferentes.
A vida tem o poder de nos agredir e esse poder é randômico, é aleatório. Ela nos atinge sem muito critério. Não tem muito como prever como a vida vai nos agredir. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós nos unimos. Nós nos unimos a Ti e aos outros, através do poder da oração. Essa oração nos conecta. Assim como esses meios humanos, essas plataformas digitais, têm o poder e a função de nos conectar mesmo a distâncias tão longínquas. A oração, que já existe há muito antes disso tudo, tem essa função de nos unir em prol de propósitos comuns, especialmente nos unir a Ti. Nesse momento há pessoas conectadas em oração e através da internet, de outros estados do país, de outros lugares do mundo, de outras regiões da nossa cidade, de casas diferentes da nossa região, colocando diante de Ti nesse momento, ó Pai, as suas angústias, o seu sofrimento, aquilo que lhes tem afligido. Eu não sei o que essas pessoas têm no coração, mas o Senhor sabe, isso que importa. Eu não tenho poder para resolver as questões que elas estão enfrentando nesse momento, mas o Senhor tem poder, e isso que importa. É por isso que nesse momento, ó Pai, nós clamamos para que o Senhor haja na vida de cada uma dessas pessoas. Faça sim a Tua vontade, mesmo que ela não seja a mesma que a nossa, mas que ao fazer a vontade que não é a mesma que a nossa, que o Senhor nos prepare para aceitar, compreender e acatar, entendendo que o Senhor é Deus, o Senhor é soberano e nós não conhecemos os Seus desígnios porque somos pó. Ajuda-nos, ó Pai, a saber lidar com a Tua vontade, mesmo quando ela diverge da nossa. Esteja conosco no momento desse culto, ao abrirmos a Tua palavra, que Teu Espírito fale ao nosso coração, traduza aquilo que vai ser dito. É o que eu Te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, seja bem-vindo mais uma vez, como eu já o fiz, ao culto e ao canal da Igreja Adventista do Jaguaré. Você que está se conectando agora, que porventura não estava desde o início do culto com a gente, pode reparar que a gente está com a igreja vazia, portas fechadas ainda, não tivemos nossa equipe de louvor, mas já adianto que a partir do sábado que vem nós vamos começar a voltar a ter aqui a presença de músicos, alguns cantores, a gente vai começar a ter a dinâmica do louvor novamente. As portas continuarão fechadas ainda por tempo indeterminado, mas nós vamos começar a proporcionar um culto diferente. Hoje eu falo daqui, sentado nesse banco, para que você tenha o gostinho de reconhecer o lugar. Você que é membro da Igreja do Jaguaré, reconhecer o lugar que porventura você senta, o lugar que você acompanha o culto. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25, nós vamos ler o verso 19 ao 26, mas enquanto você abre, eu preciso dizer mais uma vez que esse é um culto especial. Nós estamos no sábado que antecede o Dia das Mães, então esse é um culto dedicado às mães da nossa igreja, e em nome dos filhos dessa igreja, eu como um filho, que sei que minha mãe está conectada assistindo aqui esse culto, o que aumenta ainda mais a minha responsabilidade aqui nessa manhã, desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães da nossa igreja. Desejo um feliz Dia das Mães especial para minha mãe, Dona Mari, um feliz Dia das Mães também para minha esposa, que é mãe das minhas filhas, a Suzy, e também, de maneira especial, um feliz Dia das Mães para minha sogra, que é a mãe da minha esposa, a Dona Socorro. Que Deus abençoe a vida de vocês. E mencionando o nome dessas três mães que fazem parte da minha vida, eu também menciono, e nesse meu desejo, as mães da nossa igreja, todas elas, as novas, as de mais idade, aquelas que foram mães recente, aquelas que já são mães há bastante tempo. Que Deus abençoe a sua vida com muito carinho, que a gente recebe você aqui na nossa igreja. Eu disse que nós vamos ler Gênesis capítulo 25, mas adianto
que a personagem que vamos estudar nessa manhã tem por nome Rebeca. E aí você já sabe um pouco da história dela. E o título do nosso sermão é Senhora da sua história. Que mulher é essa poderosa? Que mulher é essa importante na narrativa bíblica, que foi senhora da sua história e ao assumir as rédeas da sua vida e da sua história, ela também conduziu os rumos do cumprimento das promessas de Deus na vida dos seus filhos. Mas antes, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler um trecho agora e depois a gente vai ler um pouquinho mais ainda dos capítulos 24, 25 e 26 de Gênesis. Mas eu começo lendo o capítulo 25, o verso 19 ao 26, e eu convido você a abrir sua Bíblia aí onde você está também. Não desconecta da gente. Se a sua Bíblia está no celular, no computador, não sai daqui. Ouve a minha leitura, vai aparecer aqui também no rodapé o texto, mas se você tem sua Bíblia aí fácil, pega ela, tira a poeira de cima dela se ela não está sendo muito usada, abre no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, verso 19, eu leio assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse à luz, eis que achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Essa é a história que introduz, ou o texto que introduz a narrativa que vamos estudar. Essa era para ser, na realidade, a história do herói. Há tanta expectativa pelo nascimento improvável de Isaque, que esperávamos um enredo construído para então anunciar a extraordinária história do herói, o filho da promessa. Afinal de contas, a gente viu a história dos seus pais, a saga para que ele nascesse. Contudo, o que vemos aqui é bem diferente disso. Toda a importância dada a Isaque na narrativa se resume a esses versos que lemos. Começa informando que Abraão gerou Isaque e termina informando que Isaque gerou Jacó. E assim a promessa continuava garantida. Uma leitura mais dedicada de toda a narrativa sobre a vida de Isaque parece nos apresentar uma outra protagonista. Sim, a sua esposa, a mãe de seus filhos, Rebeca. A história começa, na realidade, no capítulo 24, nós lemos o capítulo 25, mas a história começa no capítulo 24 de Gênesis. Sara havia falecido recentemente e Abraão estava procurando alguém para casar-se com seu filho. Essa procura de Abraão revela uma preocupação dele com o futuro do seu filho. Então ele pede que um servo dele vá até a casa da sua família a fim de encontrar uma esposa da mesma linhagem que ele para o seu filho. Então a história narrada no capítulo 24 é a história, é a saga que o servo de Abraão realiza na busca de encontrar entre os parentes de Abraão. Lembra que Abraão tinha saído da sua parentela, ele tinha saído com Sara da casa dos seus pais, mas então agora, na hora que o seu filho precisa casar-se com alguém, havia uma preocupação de Abraão que o seu filho casasse com uma pessoa que não fosse da mesma linhagem, ou que não tivesse a mesma fé em Deus que Abraão tinha. Então aqui no capítulo 24 é que entra em cena a nossa personagem principal, Rebeca. Ao chegar na terra e na cidade dos parentes de Abraão, com cerca de 10 camelos, o texto vai dizer que o servo de Abraão sai das terras de Abraão, rumo à casa da família de Abraão, com 10 camelos, e quando ele chega na cidade, ele encontra uma bela mulher com as suas servas, tirando água num poço para manutenção da sua casa. E a primeira informação que nós temos sobre Rebeca é essa que eu convido você a ler comigo em Gênesis 24, no verso 16, diz assim, Gênesis 24, verso 16, vai dizer assim, ó:
A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. A primeira informação que nós temos sobre Rebeca em Gênesis 24:16 é quando diz que ela era uma moça muito formosa de aparência. Ele, então, o servo de Abraão, pede que ela lhe dê de beber. E ela prontamente dá de beber ao servo de Abraão. Mas em seguida de dar de beber com a água que ela mesma tirou do poço junto com as suas servas, ao dar de beber para o servo de Abraão, ela providencia também água para os seus camelos. E o texto diz que ela começou a dar de beber para os camelos. E ela retirou da fonte água suficiente para todos os camelos. E aqui já fica uma primeira curiosidade sobre quem era Rebeca. Porque a observação que a gente faz é do tamanho da proatividade que aquela mulher tinha. O servo de Abraão estava acompanhado de 10 camelos. Olha só. Agora você considera comigo que um camelo ele pode chegar a beber cerca de 100 litros de água de uma só vez. Agora você multiplica isso por 10 vezes, porque eram 10 camelos. Quanta água aquela mulher tirou do poço? Nós temos aqui de cara na narrativa uma mulher com muita força de ação. Parece que o texto quer nos dizer, que o texto quer nos mostrar, que o texto quer nos apresentar uma mulher que tinha muito vigor, uma mulher muito dona de si, uma mulher muito capaz, muito competente. Naquele momento ela provavelmente mobilizou suas servas e resolveu a questão que se levantava ali diante dela. Uma questão imperativa, os camelos tinham sede, aquele homem tinha sede, ela tinha água. Então ela precisava servir e ela resolve o problema. Aquilo de cara chama a atenção do servo de Abraão, que entende ser aquilo uma resposta que ele esperava de Deus para decidir ou para saber qual era a mulher. Porque ele havia feito, na narrativa do capítulo 24, ele havia feito um acordo com Deus, que quando ele chegasse na cidade, haveria um sinal que ele pede para que Deus revelasse quem então seria a esposa que Deus tinha preparado para o filho do seu servo. Ao conhecer ali, então, naquela circunstância, Rebeca, o servo vai até a casa dos pais de Rebeca, e ali na casa dos pais de Rebeca, e você vai se lembrar que Rebeca, é dito no texto que lemos, era irmã de Labão, que é um personagem que vai aparecer na vida de Jacó lá na frente, na vida do filho de Rebeca. Mas o servo vai até a casa dos pais e conta dos planos que ele tinha, apresenta os presentes que Abraão enviara, porque Abraão havia enviado muitos dotes, e ele pede que a família permita que Rebeca vá com ele para as terras de Abraão. No entanto, como mencionei, Rebeca tinha um irmão muito esperto, e ele apareceria posteriormente na história do seu filho Jacó. O irmão de Rebeca, Labão, ele propõe algo diferente. Antes de deixar que o servo de Abraão leve assim facilmente a sua irmã, ele faz uma proposta. Ele pede que o servo deixe os dotes. Olha só a esperteza de Labão, está lá no capítulo 24. Ele pede que o servo deixe os dotes e os presentes que Abraão mandou, mas que a sua irmã fique por mais um tempo em casa e que só vá em outro momento. Então ele diz assim: olha, deixa aqui com a gente os dotes, deixa aqui os presentes que Abraão mandou, muito legal, diz para Abraão que a gente ficou muito feliz, mas é o seguinte, deixa ela ficar com a gente mais um tempo e depois a gente libera ela para ir casar-se com o filho de Abraão. Mas naquele momento, o servo de Abraão, ele sabia que tinha que cumprir as ordens do seu senhor, então ele insiste para que os pais, a mãe especialmente, e o irmão dela que estavam propondo aquilo, que eles liberassem Rebeca para ir com ele, porque era importante que naquele momento Rebeca pudesse passar a viver e iniciar uma vida familiar com o filho do seu senhor, que era Isaque. O servo insiste, e é então nesse momento da história que mais uma vez a gente vê uma característica que tem nos ajudado a definir aqui quem é esse personagem que nós estamos estudando, que é Rebeca. No momento em que o irmão e a mãe de Rebeca, o texto nos informa isso, no momento em que o irmão e a mãe de Rebeca propõem que Rebeca fique, Rebeca surge na conversa. E ela surge na conversa para tomar a decisão sobre a própria vida. Afinal de contas, naquele momento estava sendo decidida ou definida a vida de Rebeca. Então Rebeca, ela aparece e ela toma a decisão. A gente lê em Gênesis 24, e aqui eu quero convidar você a vir comigo para Gênesis 24, nos versos 55 e 58, quando acontece esse episódio, diz assim, versos 55 e 58 do capítulo 24 de Gênesis:
Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com esse homem? Ela respondeu: irei. Ela respondeu: irei. Rebeca, ela não é narrada como uma mulher frágil. Toda a tentativa de narrar a história de Rebeca nesse bloco que estamos lendo tenta nos mostrar que Rebeca era senhora de si. Rebeca não é uma mulher frágil, que se esconde, não é uma mulher que depende. Ela é desde o início apresentada como senhora da sua vida. Ela toma decisões, ela tem posições, ela não aceita que os outros decidam a sua vida. Quando o irmão e a mãe interferem no seu futuro, ela aparece e se coloca: opa, pera lá, aqui é comigo. Até aqui vocês podem tratar, mas aqui tem que ver com a minha vida. Aqui sou eu que tomo as decisões. Aqui é comigo e eu quero ir. Os versos finais do capítulo 24 narram então o encontro de Rebeca com Isaac. E aí eu quero convidar você a ler, porque esse trecho que narra o encontro de Rebeca com Isaac é ainda mais curioso. Capítulo 24 de Gênesis agora, o verso 61 até o verso 67, dizem assim. Capítulo 24, enquanto você abre sua Bíblia, versos 61 ao 67. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Primeira informação que no verso 61 é destacar: Rebeca toma a sua decisão, ela organiza a sua vida, ela gerencia a sua vida. Como eu disse, ela era uma mulher de muita força. O texto está narrando quem é Rebeca. O texto e a narrativa, a construção literária, nas nuances da narrativa, tentam nos revelar quem é essa mulher, essa matriarca tão importante de Israel, que vai ser fundamental na preservação do cumprimento das promessas de Deus na vida dos seus filhos. No capítulo 61, diz que ela levanta-se, toma a decisão, chama as suas moças, ou seja, as suas servas, as mulheres que trabalham com ela, e diz assim: vamos. Verso 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Laroi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Agora, repara no paralelo que é proposto. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu Isaac que vinham até ele camelos. O texto diz que Isaac levantou os olhos e viu camelos. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela, isso ela perguntou para o servo. Ela, agora é Rebeca que levanta os olhos e enxerga Isaac. E pergunta para o senhor, para o servo: quem é aquele homem que vem no campo ao nosso encontro? E ele responde: é o meu senhor. Então ela toma mais uma decisão. Perceba como ela é uma mulher de decisões. Ela é uma mulher de decisões. Ela não é uma mulher que está sujeita pura e simplesmente. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. A narrativa, embora muito breve até aqui, ela nos traz algumas nuances sobre quem é Rebeca, como eu disse. Ela é uma mulher de fibra, ela é uma mulher de muita importância, ela tem noção de administração da sua vida, ela tem noção da administração dos seus negócios, ela tem noção da administração da sua casa. A narrativa, embora breve, reproduz aquilo que já estava claro durante todo o capítulo 24. Rebeca é quem toma as iniciativas. Ela, nessa porção que nós lemos, do verso 61 a 67,
Rebeca é o sujeito de mais de 10 verbos nesse texto que lemos. Repara as informações que o texto nos dá, a construção literária nos dá. Rebeca ela é sujeito de mais de 10 verbos, ou seja, mais de 10 ações são feitas em função da iniciativa de Rebeca. Nesse texto fica claro que as ações de Rebeca sobrepujam em muito as atitudes e as ações de Rebeca, o que nos permite concluir que a narrativa pretende destacar nitidamente a matriarca. Nessa narrativa, a matriarca tem uma função singular. A narrativa pretende nos dar, a narrativa encaminha toda a história narrada para que a grande protagonista seja a matriarca. E a fina ironia da narração que eu destaquei para vocês na leitura está no paralelismo que a narrativa faz ao dizer que Isaac levantou os olhos e viu camelos. Isaac levantou os olhos e só viu camelos. Já Rebeca, ao levantar os olhos, ela enxerga Isaac. Curiosamente, a história no decorrer nos revelaria que em todos os sentidos Rebeca enxergava muito melhor do que Isaac. E aqui a gente começa a perceber uma dinâmica que vai ficar muito mais clara no decorrer, de que aquela família preservava espaços de protagonismo entre o patriarca e a matriarca. Nessa família que é um arquétipo, nessa família que é uma demonstração do que era a família do início da história de Israel, é uma família em que a ordem patriarcal não está numa dinâmica de opressão à mulher, a ordem patriarcal não está numa dinâmica machista. Aqui nessa narrativa nós vemos a importância da matriarca para e passo na importância do patriarca, e inclusive nós vemos aqui que a narrativa pretende dar um nítido protagonismo nessa história à matriarca, em detrimento inclusive do patriarca, ou seja, Rebeca tem uma predominância na narrativa maior do que Isaac, e isso fica nítido na história. A dinâmica de relação do patriarca com a matriarca, ela jamais comprometeria o poder da mulher. A dinâmica patriarcal não compromete o poder da mulher na narrativa, ou muito menos, a dinâmica patriarcal jamais despersonalizaria a mulher. É importante destacar que no verso 67, quando a gente leu e diz que Isaac, enfim, ele se deita com Rebeca, diz que Isaac a amou. E então Rebeca surge na narrativa bíblica como a primeira mulher na Bíblia sobre a qual se diz que seu marido a amava. Olha que lindo. No verso 67 que nós lemos, deixa claro assim: Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. E assim, Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Rebeca aparece como a primeira mulher sobre a qual a Bíblia diz que seu marido a amava. É a primeira vez na Bíblia que se diz que um marido ama sua mulher. Nós não podemos deixar de perceber também, deixar de notar, que a narrativa parece nos oferecer um protagonismo matriarcal. Nesse verso mesmo que lemos, no verso 67, nas linhas mais sutis da narrativa, nós entendemos que o final da história de Sara é o início da história de Rebeca. Parece que a narrativa está querendo contar a história das mulheres. Parece que a narrativa bíblica está querendo nos contar uma história matriarcal. A história de Rebeca começa quando a história de Sara termina. Ou melhor, o fim da história de Sara é o início da história de Rebeca. E realmente é ali que se dá a linha da promessa a ser cumprida. A promessa de Deus, da aliança, ela perpassa pelas matriarcas. Só uma leitura viciada em uma lente machista contemporânea nos faz ignorar o protagonismo matriarcal das narrativas de Gênesis. E é muito comum nos dias que vivemos, como eu disse,
viciados por um olhar machista, lermos o texto e só encararmos essas mulheres como mulheres submissas a seus maridos, quando que nos traços mais sutis da narrativa nós vemos que há um protagonismo necessário das mulheres e matriarcas da história de Gênesis. Mas mais do que isso, Rebeca não era só uma protagonista da sua história, mas Rebeca era protagonista de algo maior. E aqui, na realidade, Rebeca entra como um tipo daquilo que seria o protagonismo das matriarcas, o protagonismo da misericórdia. Havia algo singular também na vida de Isaac. Aqui nós não estamos dizendo que Isaac tinha uma função ou um papel aquém daquele que se esperava do patriarca. Isaac não é um patriarca menor, Isaac não é um patriarca menos competente, se bem que mais passivo do que Abraão e Jacó, mas Isaac não era alguém inferior ou menor do que a sua esposa Rebeca também. Ele era, e isso é singular na narrativa sobre Isaac, ele era alguém temente ao Senhor, ele era um homem de oração. Ele tinha sim uma vida comum, uma vida pacata, ele tinha uma vida não dominante como a vida de Abraão e a vida de Jacó, mas era tão importante como as vidas de Abraão e Jacó. É comum a um olhar não espiritual, influenciado mais uma vez pela cultura machista que vivemos, considerar Isaac como um patriarca acovardado, passivo. Aquele discurso machista de achar que quando a mulher tem voz, ou quando a mulher tem iniciativa, ou quando a mulher decide as coisas, isso significa então que o homem não está cumprindo o seu papel. Ah, pastor, lá naquela casa quem manda é a mulher. Que fala machista é essa, percebe? O que dizer então desse patriarca Isaac? Ele era alguém inferior porque a sua mulher tomava decisões, ele era alguém inferior porque a sua mulher tinha força de ação, ele era alguém inferior porque a sua mulher era senhora da sua história, ele era alguém inferior porque ele não despersonalizava a sua esposa, ele era alguém inferior porque ele não oprimia a sua mulher. É isso? O homem é inferior quando a mulher tem voz e vez e toma decisões e gerencia seu lar e gerencia os seus negócios. Quando a mulher é protagonista, isso significa que o homem, então, ele é um acovardado? Percebe as lentes machistas que nos fazem enxergar a Bíblia como um livro machista e opressor, quando ele não o é? Nós sempre vemos aqui Isaac sujeito a domínio. O capítulo 24 de Gênesis nos mostra a sua submissão ao não escolher a própria esposa. Percebe? Isaac é alguém que aparece sempre como submisso. Ele não escolhe a sua própria esposa, ele aceita a determinação do pai. Nós vemos nas narrativas anteriores dos patriarcas, nós vemos que Deus falou com Abraão, seu pai. A gente vê Deus falando com o seu filho Jacó. A gente vê inclusive Deus falando com a sua esposa Rebeca. Mas para Isaac, Deus só fala timidamente no capítulo 26 de Gênesis. E ainda no capítulo 26, ele mente sobre a sua esposa com medo de ser morto. E por fim, na sua velhice, ele é alguém que é passado para trás, ele é enganado pelo próprio filho. Olha como é retratado Isaac. Na sociedade machista que vivemos, se você narra a história desse homem, vão dizer que ele não era homem o suficiente. Onde estava o poder do patriarca Isaac? A resposta está no verso 21 do capítulo 25 de Gênesis, que a gente já leu lá no início e que eu cito aqui para você. O texto que lemos diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A gente leu lá no verso 21 de Gênesis 25. Aqui estava o poder de Isaac. Isaac era um homem de oração. Isaac reconhecia que o herói da história era o Deus da aliança e não ele. Mas um destaque deve ser feito, agora voltando para a narrativa sobre Rebeca, a esse episódio da oração de Isaac. Isaac ora porque a sua esposa Rebeca era estéril. E olha só a conexão que acontece. As grandes matriarcas do povo de Israel eram estéreis.
Sara, a mãe de Isaac, era estéril. Rebeca, a esposa de Isaac, era estéril. E Raquel, a esposa do filho de Isaac, de Jacó, também seria dita como estéril. E sobre a esterilidade de Rebeca, há muito que podemos aprender. O radical hebraico akará, que significa estéril, ou seja, a palavra hebraica que foi traduzida por estéril, que significa akará, ao contrário da sua tradução para o grego ou para o latim, ele engloba um conjunto muito mais amplo de sentidos. Ou seja, akará significa muito mais coisa do que simplesmente estéril. O significado mais antigo de akará é raiz. Akará significa raiz. O sentido primeiro, o sentido mais antigo da expressão akará não é estéril, mas sim raiz. Akará significa, na esfera agrícola, desenraizar, arrancar pela raiz. Percebe? Existe um sentido semântico da palavra akará na agricultura. E quando o akará é usado na agricultura, ele tem o sentido de desenraizar, de tirar a sua raiz, ou de ser arrancado pela raiz. Já o sentido da palavra akará na esfera humana, ela possui o sentido de infecundo, ou seja, aquele que foi arrancado da sua raiz, aquele que não tem fertilidade, aquele que é infértil, é infecundo, sem filhos. Akará é aquele que não tem filhos, ou seja, Rebeca é tida como akará, Sara é tida como akará, Raquel é tida como akará. Elas eram inférteis, incapazes de terem filhos, elas eram desenraizadas. Quando a gente estuda a palavra akará na esfera animal, então akará significa aleijar o animal. Akará significa neutralizar um animal. Akará significa castrar um animal, para que ele se torne infértil. Já na esfera da genealogia, akará significa descendente. E na esfera das ideias, akará retorna ao seu sentido original de raiz, que significa o núcleo das coisas, que significa o fundamento das coisas. E é com essa palavra, que tem um campo semântico tão complexo e tão vasto, que vai muito além do sentido da palavra estéril, é que a Bíblia usa akará para designar 3 das 4 matriarcas de Israel. Note, 3 das 4 matriarcas de Israel são designadas pela Bíblia hebraica como akará. Elas são estéreis, elas são inférteis, elas são infecundas, elas são desenraizadas. Sara, Rebeca e Raquel, das 4 mais importantes matriarcas de Israel, estas 3 eram akará, um termo universalmente traduzido como estéril. E é aqui que a amplitude semântica do sentido dessa palavra hebraica oferece uma razão para a esterilidade das matriarcas. De forma que os seres estéreis da Bíblia hebraica são simultaneamente infecundos, desenraizados e impotentes. Percebe? Os seres da narrativa hebraica, as matriarcas e os seres, eles são infecundos, desenraizados, impotentes, incapazes de cumprir a promessa que Deus havia feito. Lembra que Deus havia feito a promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação? Como Abraão seria pai de uma grande nação se ele era impotente e sua esposa era infecunda, estéril? Como Abraão seria pai de uma grande nação se seu filho Isaac era infecundo e a sua esposa Rebeca era estéril? Isso tudo torna a promessa de Deus muito mais complexa, mas há uma mensagem sendo dita aqui. A mensagem é: o cumprimento da minha promessa e da minha aliança não terá participação nenhuma do homem. O homem não é capaz de cumprir as minhas promessas. Eu é que cumprirei as minhas promessas nos homens. É perante essa infecundidade, esse desenraizamento, nas narrativas patriarcais, lá do livro de Gênesis, que as matriarcas Sara, Rebeca, Raquel são inicialmente infecundas, sem filhos.
E os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles são desenraizados, percebe? Eles andam errantes, eles não têm um lugar. Eles são residentes temporários, eles vivem em não lugares, eles não têm uma terra. Eles vivem numa terra que não lhes pertence e que por sua vez é marcada pela seca e pela fome, que em si também é uma forma de esterilidade, ou seja, Acará é a atmosfera da narrativa dos patriarcas e das matriarcas. Não só as mulheres eram estéreis, como os homens eram errantes, os homens também eram desprovidos de uma terra, eram incapazes de fertilizar. O patriarca errante e a matriarca estéril estão desarraigados tanto da bênção divina primordial, porque a bênção divina diziam, crescei e multiplicai-vos, como da punição divina, segundo a qual a mulher teria numerosos filhos e o homem trabalharia a terra. Percebe? Lá na Gênese humana foi dita que a ordem divina positiva era crescer e multiplicar, mas os grandes heróis, patriarcas do povo de Israel, eram incapazes de crescer e multiplicar porque eram infecundos. Mas também eles eram incapazes, inclusive, de serem acatados ou atingidos pelas maldições que o livro de Gênesis pós-pecado oferece, porque o livro de Gênesis diz que a mulher teria muitos filhos e que teria dores de parto, mas as mulheres matriarcas do povo de Israel não eram capazes de ter filhos. E o homem dizia que ele tinha que, com o suor do seu rosto, trabalhar a terra, mas os patriarcas de Israel não tinham terra para trabalhar. No microcosmo de Israel, procriação e posse da terra jamais serão fenômenos naturais, mas dons divinos que serão outorgados ritualisticamente. A terra e a fertilidade para o povo de Israel era um dom de Deus, não era uma ação humana. As promessas de Deus feitas ao homem no plano da salvação não teria interferência humana, porque eu e você não somos capazes sequer de participar ou de promover alguém, ou de fazer algo em prol, ou de colaborar no processo da nossa salvação ou do cumprimento da aliança de Deus conosco, porque somos inférteis. Através das promessas da aliança é que se cumpririam aquilo que havia sido prometido. E esse ritual ele era trifásico. Primeiro, a esterilidade é instaurada. Primeiro se percebe esterilidade. Primeiro o homem percebe incapacidade de fertilizar. Primeiro o homem percebe incapacidade de possuir terra. Primeiro o homem se percebe errante. Primeiro o homem se percebe desenraizado. Depois Deus revela, ou melhor, Deus se revela na esterilidade. É no momento de maior incapacidade do homem que então Deus se revela. E por fim, Deus remove a esterilidade. Deus promove fecundidade. Curioso que, diferente do que acontece com as outras duas matriarcas, Sara anteriormente e Raquel futuramente, Rebeca e Isaque não se desesperam ou desconfiam das promessas de Deus que deveriam se cumprir neles. Lembra que Sara, quando é dito a ela que ela seria mãe de uma grande nação, mas ela sabia que ela era infértil, ela recebe a visita de Deus, ela recebe a visita de Jesus, do Senhor e alguns anjos na sua casa. É feito ali, preparado uma carne assada, assam uma carne para que Deus coma e os anjos comam com eles. Então, na hora que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, se retiram dali, Sara debocha, dá risada da promessa de que eles seriam pais de uma grande nação. Sara também é uma mulher forte e tenta resolver com suas próprias mãos o problema. Ela oferece então para Abraão, como uma forte matriarca, uma tentativa de solução humana. Ela oferece uma das suas servas para que Abraão tivesse o seu filho. Raquel também vai ser extremamente incomodada com a sua infertilidade. Ela não aceita a sua infertilidade até que Deus a faz fértil. Mas diferente de Sara e diferente de Raquel, Rebeca na narrativa parece aceitar mais a sua condição. Rebeca parece lidar melhor com isso. Parece que Rebeca confiava mais que Deus iria cumprir neles. Eles se tornariam férteis, eles seriam possuidores de terra e raízes e de uma grande descendência. Isaque ele não reage mal, ele apenas confia, ora e confia. Não bastasse abrir o útero de Rebeca, Deus então lhe concede gêmeos. E você viu a história. A ideia bíblica, no entanto, permanece clara e poderosa. Quando Deus ouve
vê e lembra-se da mulher estéril, ele atua diretamente no corpo dessa mulher, abrindo o seu útero para a concepção. E aqui entra uma revelação bíblica linda a respeito da mulher. E aqui a gente entra no coração da nossa história. Há uma grande tensão entre as ideias expressas nas bênçãos de fertilidade e na realização destas. Isso ocorre porque o ser humano não detém o controle dos eventos que intermediam a vontade de procriar e a realização desse mandato. Ou seja, o homem pode ter até o desejo de procriar, ele pode até consumar o ato que pode levar à procriação, mas o realizar-se da procriação, a fecundação, está para além da sua decisão. O homem toma a decisão do ato sexual, mas ele não tem como tomar a decisão do ato da concepção. Essa é uma graça divina concedida exclusivamente à mulher, uma vez que o útero é um órgão exclusivamente feminino. A Bíblia hebraica desenvolve uma tradição uterina, em que o útero das mulheres é um componente chave da teoria da concepção, pois ele pertence a Deus. E essa é uma afirmação dura, não é? Ele pertence a Deus. A tradição de Israel uterina é uma tradição matriarcal. Olha a importância das mulheres na tradição judaica. A natureza transcendental da concepção é de tal forma enfatizada que um dos termos que são usados para designar bondade, piedade ou misericórdia em hebraico, que é a palavra rahamim, é a forma plural da palavra útero, que é a palavra rehem. A palavra útero em hebraico é a palavra rehem. E a palavra bondade e misericórdia é uma palavra que deriva, é o plural da palavra útero, é rahamim. Ou seja, rahamim significa úteros. E rahamim é a palavra bondade, misericórdia. Ou seja, bondade e misericórdia em hebraico significa úteros. A misericórdia do Deus de Israel vem do útero. A misericórdia do Deus de Israel vem do útero, em um belo elogio ao feminino. A esterilidade das matriarcas tornariam-se uma memória de esperança para o povo de Israel. A esterilidade das matriarcas era um fator que faria com que Israel para sempre se lembrasse de que é Deus quem providencia o cumprimento das suas promessas. Não é o homem nem a mulher. Ou seja, a salvação, a redenção de Israel não dependia da ação humana, porque mesmo aquilo que o homem poderia fazer, ele estava impossibilitado de fazê-lo. Assim é a minha e a sua salvação. Ela depende exclusivamente da ação divina, porque mesmo aquilo que porventura se esperasse de nós, ou mesmo aquilo que porventura nós pudéssemos fazer em prol da nossa salvação, nós estamos, por condição do pecado, impossibilitados de fazê-lo. Essa é a manifestação da graça de Deus, desde o Antigo Testamento. A graça de Deus se revela para o povo desde o Antigo Testamento. A redenção e a salvação de Israel não dependiam de quem eles eram ou do que faziam, mas do que Deus fazia por eles e através deles. A esterilidade alimenta a esperança de que Deus revela a sua misericórdia, uma esperança coletiva de todo um povo que tem clamado ao longo dos séculos para que Deus ouça Israel, assim como ouviu e lembrou das mulheres estéreis, percebe? A mulher na Bíblia representa a misericórdia de Deus, a possibilidade da bondade de Deus, a possibilidade da salvação de Deus. Afinal, não foi isso prometido à primeira mulher, a Eva? E é por isso que Abraão chama a mulher de Eva, que significa vida, porque deveria haver morte naquele dia, mas foi prometido que através daquela mulher viria o Redentor, o Salvador, o descendente. E por isso a mulher era vida. Por isso a mulher era Havá, Eva. Não é de uma mulher também do útero que vem o Salvador da humanidade através de Maria no Novo Testamento? Através do útero.
A tradição uterina é mantida nas narrativas do Novo Testamento. É do útero narrado da mulher Maria que viria o Salvador. Assim também na tradição das promessas da aliança, a tradição uterina era a portadora da misericórdia. A salvação de Deus vem das mulheres. Mas ela não era só uma protagonista da sua história, Rebeca. Ela também não era apenas protagonista da misericórdia, mas Rebeca era uma protagonista de oração. Não é apenas Isaac na história que estamos contando, que é alguém de oração. Os versos seguintes daquele verso que lemos sobre Isaac orando, mostram que Deus escolheu responder à oração de Isaac, mas não ficou livre de ter que dar uma boa explicação para Rebeca. Quando a gente volta lá em Gênesis 25, eu convido você novamente ao verso 22, no verso 21 Isaac ora, pede para que Deus faça com que a sua mulher seja fértil, e o texto diz que Rebeca concebe 2 filhos, ou melhor, que Rebeca concebe, mas no verso 22 continua, e olha o que acontece. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse ela: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Quando a gente vê nessa história Rebeca roubando a cena novamente. Primeiro nós vemos um verso dizendo que Isaac orou e que Deus atendeu a oração de Isaac. Mas é só o que diz sobre Isaac. Na sequência nós vemos que Rebeca não ficou satisfeita com aquilo não. Rebeca falou assim, peraí. É sobre o meu corpo que está sendo tratado esse negócio, então eu quero explicações. Quando o texto nos diz que Rebeca foi consultar o Senhor, a expressão hebraica quer nos dizer que ela foi tirar satisfações com Deus. Rebeca foi pedir contas. Como assim o Senhor faz um acordo com meu marido sobre o meu corpo e sobre a minha vida, e eu não sou consultada? A expressão original em hebraico beira a petulância. É Rebeca se colocando numa posição que na Bíblia nós praticamente só vemos Deus nessa posição. É Deus quem pede contas, é Deus quem faz ajustes de contas. Mas nessa narrativa e nesse momento, quando diz que Rebeca foi consultar Deus, o texto está nos dizendo que Rebeca foi pedir explicações. Ela foi pedir satisfações de Deus. Ela foi pedir prestações de contas de Deus. A expressão beira, como eu disse, a petulância. É como se Rebeca mais uma vez puxasse o protagonismo da história para si mesma e dissesse: como assim, Senhor? Vocês se reúnem e decidem sobre a minha vida sem sequer me consultar? Agora eu tenho uma gravidez e eu não sei bem ao certo o que está acontecendo aqui dentro de mim, ou dentro do meu corpo, então eu espero que haja uma boa explicação. O mais curioso ainda disso tudo, porque você pode ficar assustado com isso, mas o mais curioso de tudo é que Deus não fica assustado com essa exigência de Rebeca. Deus legitima a exigência de Rebeca. O mais curioso é que o texto não nos mostra Deus respondendo Isaac, mas nos mostra Deus respondendo às provocações de Rebeca. Os versos que lemos mostram que Deus se prestou a responder Rebeca. Deus consente com a legítima argumentação da mulher. Ele acha legítima a questão da mulher dizer: é meu corpo, é a minha vida, é sobre mim. Como assim você trata com meu marido e toma decisões a meu respeito? Deus legitima esse argumento de Rebeca. E em sua resposta, Deus revela para ela, Deus revela para a mãe, qual seria o futuro dos seus filhos. Ele vai dizer que o mais velho serviria ao mais novo. É para Rebeca e não para Isaac que é dada a revelação do propósito de cada um dos filhos que ela teria. Rebeca havia sido informada que a história da redenção passaria por Jacó e não por Esaú. E aqui fica explicado aquilo que aconteceria adiante da história, e que nós não vamos chegar lá, mas você conhece a história em que Jacó rouba a primogenitura de Esaú para receber a bênção do pai, articulado por sua mãe. E a gente tende, quando lê a história naquele trecho, a julgar a mãe como uma mãe que foi trapaceira. Mas aqui a gente vê
De onde vem a iniciativa de Rebeca de conduzir aquela situação? Aqui também nós vemos que Rebeca era uma mãe de oração. E no primeiro momento em que se percebe grávida, ela vai buscar de Deus um caminho. Ela vai perguntar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Qual é o caminho desses meus filhos? Uma mãe de oração, ela garante que os propósitos de Deus na vida dos seus filhos se cumpram. Ainda no capítulo 25, a gente tem o famoso episódio em que Esaú, faminto, vende o seu direito de primogenitura para Jacó, o seu irmão mais novo. Isso acontece num contexto questionável de possível ato pensado de Jacó, como se Jacó estivesse trapaceando o seu irmão. O direito da primogenitura em questão, nesse bloco do capítulo 25, é o direito à herança material e não a bênção da aliança. Então haviam duas bênçãos a ser dadas. A primeira tinha que ver com a bênção material, que era a bênção comum à época, em que o pai abençoava o seu filho para assumir as funções da casa, para assumir a herança. Mas havia também a bênção da aliança, que era a bênção espiritual, que era a bênção da promessa. A bênção material, que foi aquela que foi dada para Jacó, quando Esaú está cego, e então ele é confundido, e Jacó rouba a bênção que é dada naquele momento, não é a bênção da aliança. A bênção da aliança é dada depois. Mas a bênção que é dada naquele momento, e que Jacó rouba do seu irmão, é a bênção material. A herança ela era dividida pelo número de filhos, mais um. O número de filhos mais um. Então, no caso, se haviam dois filhos, Jacó e Esaú, então a herança era dividida em 3 partes. Sendo que o mais velho recebia 2 partes da herança. 2/3 era do mais velho e 1/3 do mais novo. Essa era uma prática muito comum no Antigo Oriente Próximo. E foi essa parcela da herança que Jacó comprou de Esaú quando Esaú a vendeu por um prato de lentilhas. O efeito desse acordo vai se mostrar no capítulo 27, quando Isaac já está velho e quer abençoar Esaú, mas é enganado por Jacó e por sua esposa Rebeca, que tramam um plano desastroso para que Jacó se passasse por Esaú. É essa bênção que Jacó rouba. Jacó não rouba a bênção da aliança. Jacó não rouba a bênção espiritual. Jacó rouba a bênção material. Por isso gera uma indignação de Esaú, porque Esaú não demonstrava interesse nenhum na bênção da aliança, mas Esaú queria a bênção material. Contudo, é importante destacar que a bênção dada por Isaac a Jacó no capítulo 27 não é a bênção da aliança, mas uma bênção patriarcal comum na Mesopotâmia. Mas a gente também não pode deixar de mencionar que no início do capítulo 28, quando Jacó está se apressando para fugir das mãos do seu irmão Esaú, que intenta matá-lo porque ele roubou a sua herança, Isaac, agora consciente e lúcido, perceba, Isaac foi confundido a dar a bênção material e da herança para Jacó. Mas no início do capítulo 28, quando tudo já está resolvido, quando Jacó está para fugir do seu irmão, que lhe quer matar, Isaac então, antes do seu filho Jacó partir, agora sim não enganado, mas consciente e lúcido, e ciente de que Deus escolhera a Jacó, ele oferece enfim para Jacó a bênção da aliança feita a seu pai Abraão e reforçada por Deus a Isaac, e agora abençoando também a Jacó. Contudo, toda a trama, inclusive os caminhos desviantes, eram uma maneira de Deus cumprir o seu propósito, usando o coração de uma mãe decidida, de uma mãe protagonista, de uma mãe forte, de uma mãe que faria qualquer coisa para que seus filhos não se desviassem dos propósitos de Deus. E aqui, mais uma vez, os rumos da aliança eram protagonizados por uma mulher formosa, competente, administradora das questões da casa, senhora da sua história, mas, acima de tudo, uma mãe temente a Deus e de oração. Uma mãe, mais uma vez, era responsável por garantir que os rumos da promessa da aliança se cumprissem. Afinal, foi Rebeca que tramou para que Jacó assumisse a bênção da primogenitura. E por que ela fez isso? Porque um dia ela orou e ouviu de Deus que a bênção deveria ser dada a Jacó e não a Isaac. Rebeca é uma mãe disposta a assumir riscos,
a discutir com Deus, a ser firme com seu esposo quando este não está enxergando bem. Afinal, a gente percebe que Isaac não enxerga bem desde o início da nossa história, quando ao erguer os olhos, ele só viu camelos e não viu Rebeca. E a gente vê também que Rebeca enxergava muito melhor, porque ao levantar os olhos ela viu Isaac, ela viu o que importava. Rebeca é responsável por fazer com que o seu marido, quando não está enxergando bem, tome as decisões corretas. Esse é o papel da matriarca naquela história. Garantir também que o seu marido não erre. E é isso que Ellen White vai dizer no seu livro Patriarcas e Profetas. E eu leio assim, eu leio para vocês, no Patriarcas e Profetas, Ellen White vai dizer assim, olha. Rebeca lembrava-se das palavras do anjo e lia com mais clara penetração do que fazia seu marido o caráter dos seus filhos. Ela estava convicta de que a herança da promessa divina se destinava a Jacó e não a Esaú. Rebeca, ela se lembrava daquilo que ela havia conversado com Deus, ela se lembrava das palavras de Deus na oração, e ela lia com mais clara percepção do que o seu marido, o que estava ali acontecendo na vida dos seus filhos. Ela sabia que Jacó, ou melhor, que Esaú não tinha interesse nas bênçãos sacerdotais, nas bênçãos patriarcais da aliança, e ela sabia que Jacó sim queria, porque Deus havia vocacionado desde o útero Jacó para ser o herdeiro das promessas. E ele tinha confidenciado isso, Deus confidenciara isso a Rebeca, a mãe, que garantiu que os planos de Deus não fossem frustrados. Essa é Rebeca, uma mãe. Imagina o quanto deve ter sido difícil para ela perder a companhia dos seus 2 filhos, porque depois daquela trama que ela arma, os 2 filhos saem de casa brigados, um fugindo do outro, como resultado da interferência daquela mãe no rumo das coisas na sua casa. É verdade que muitas vezes mães precisam tomar decisões difíceis e assumir consequências difíceis em nome de preservar os seus filhos nos caminhos que Deus designou. É claro que Deus teria outras maneiras de prover a bênção a Jacó, que não precisasse passar pelo engano ou pela intervenção de Rebeca. Mas eu creio também em um Deus que nos usa, inclusive através das nossas imperfeições. Deus conhecia Rebeca, Ele conhecia a força dela, conhecia o coração daquela mãe, e mesmo a precipitação daquela forte mulher não estava fora do controle de Deus. Infelizmente, a consequência da sua força foi a ausência dos filhos, mas como uma mulher de oração, Rebeca deve ter pedido a Deus insistentemente pelo sucesso de ambos. E a própria história dos irmãos revelam o quanto eles foram abençoados em suas carreiras. E por fim, a história desses 2 irmãos termina com eles fazendo as pazes. Seguramente, como resultado das orações daquela mãe. Eu encerro citando mais uma vez Ellen White. Agora no seu livro O Lar Adventista, ela diz assim, eu quero ler para você, abre aspas, Ellen White, O Lar Adventista, ela vai dizer assim, o poder das orações de uma mãe não pode ser demasiadamente estimado. Aquela que se ajoelha ao lado do seu filho ou filha, em suas dificuldades da infância, nos perigos de sua juventude, não saberá, senão no juízo, a influência de suas orações sobre a vida de seus filhos. Se ela está, pela fé, associada ao Filho de Deus, a terna mão da mãe pode afastar o filho do poder da tentação, pode conter a filha de cair em pecado. Quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor, a influência restritora, fervente, determinada da mãe, pode fazer baixar a balança para o lado direito. Pode fazer baixar a balança para o lado direito. Mamães, olha o poder da oração de uma mãe. O texto está insinuando para nós que mesmo depois que uma mãe descansa no Senhor, que mesmo depois que uma mãe morre, as orações que ela fez em vida pelos seus filhos
ainda são atendidas por Deus. E só naquele dia do juízo ela vai ficar sabendo os efeitos positivos das suas orações na vida dos seus filhos. É lindo esse texto de Ellen White no Lar Adventista, quando ela diz que os esforços da oração de uma mãe podem afastar os filhos do poder da tentação e de cair em pecado. E ela diz mais que quando a paixão está lutando para dominar, o poder do amor e das orações de uma mãe podem fazer a balança baixar para o lado certo. Uau! Esse é o poder de uma mãe de oração. Esse é o poder da maternidade. Eu louvo a Deus por ter uma mãe de oração. Quantas vezes eu entrei no quarto dos meus pais e peguei a minha mãe orando. Orando por mim, orando pela nossa família, orando pelo meu futuro ou por algo que não ia bem e ela sabia que não ia bem ou que ela achava que não estava bem. Quantas vezes eu senti claramente as bênçãos de Deus na minha vida, não em resposta às minhas orações, mas em resposta às orações da minha mãe por mim. Sempre que eu precisava de algo de Deus, eu sabia que podia contar com a oração da minha mãe. E eu sei que posso contar com a oração dela. Tantas vezes eu fiquei tranquilo com algo que me amedrontava, por saber que minha mãe estava orando por mim naquele momento. Tantas e tantas vezes eu encarei desafios que eu não imaginava que eu seria capaz, mas eu fiz por saber que minha mãe estaria orando por mim. Eu sei que ainda hoje eu e a minha casa somos abençoados pelas orações da minha mãe e que nesse momento talvez esteja assistindo isso aqui. E eu sei que ainda hoje ela sempre está orando por mim. Eu, antes da pandemia, tinha o prazer enorme de visitar a casa dos meus pais quase toda semana. E muitas vezes eu subia, eu entrava em casa, meu pai estava ali embaixo fazendo as coisas, e eu subia para o quarto deles para ver minha mãe, e minha mãe estava em oração na cama, orando, orando, orando. O quanto a minha vida ainda vai ser abençoado pelas orações da minha mãe. O quanto a minha vida ainda vai ser abençoada e os rumos da minha vida ainda vão ser protegidos e abençoados em resposta às orações da minha mãe por mim. Ainda hoje, eu vivo em paz em saber que conto com as orações dela. Essa pandemia tem nos distanciado tanto, essa pandemia tem feito com que eu não os visite. Eles tomaram a primeira dose da vacina, mas ainda vai levar um tempo para tomar a segunda dose e depois para podermos nos encontrar. Eu tenho feito compras para eles, eu levo as compras no carro, às vezes a cada 15 dias, ou às vezes uma vez por mês. Eu entro de ré com o meu carro e eu só vejo os meus pais pelo retrovisor do meu carro. Não bastasse amanhã ser o Dia das Mães, dia 9 de maio, na segunda-feira, dia 10 de maio, é o aniversário da minha mãe. E não bastasse ser o aniversário da minha mãe, é também o aniversário da minha filha mais nova, a Valentina. E como é triste saber que eu não vou poder abraçar minha mãe, mesmo ela estando ali viva. Eu vou visitá-los, mas não vou tocar neles. Porque essa condição nos impede, essa condição nos exige que a preservação e a segurança da vida deles é maior do que esse abraço no momento. Mas como eu sinto falta de poder abraçar minha mãe, já vai fazer 1 ano que eu não dou um abraço nos meus pais. Ou já fez 1 ano. Mas nessa manhã de sábado, eu quero dizer para você, filho, que ainda dá tempo de pegar o seu telefone se você mora longe, ligar para sua mãe e dizer que a ama, ou visitá-la. Se você não está fazendo esse distanciamento, mora na casa com ela, de abraçá-la e agradecer a ela pelas orações que mantêm você preservado das ações do mal. Que Deus abençoe as mães da nossa igreja. Que Deus abençoe a minha mãe. Um feliz Dia das Mães para todas vocês. Posso orar por vocês? Senhor Deus, hoje é um dia especial, é um dia que a gente traz à memória a figura mais importante da nossa vida, que é a nossa mãe. Nós estudamos aqui, Senhor, nessa manhã sobre a história de uma mãe, Rebeca. Uma mãe que fez de tudo com todas as suas forças
para que os rumos e os propósitos de Deus na vida dos seus filhos fossem cumpridos de acordo com a vontade de Deus. É bem verdade que ela se valeu da sua humanidade, é bem verdade que ela falhou, é bem verdade que o resultado das suas falhas gerou o distanciamento dos seus filhos. Mas as suas orações pelos filhos puderam corrigir todas as coisas, a ponto de a narrativa nos contar que os dois fizeram as pazes e foram muito bem-sucedidos nas suas vidas. Esse é o poder de uma mãe, o poder de garantir que os seus filhos andem nos caminhos do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela dádiva dessas mulheres. E que a nossa sociedade, ó Pai, aprenda cada vez mais a respeitar a importância matriarcal no cumprimento das promessas de Deus na vida dos homens, mas também na formação de uma sociedade coerente, de uma sociedade saudável. Que as lentes machistas de uma sociedade desorientada não venham a manchar a leitura bíblica que protagoniza histórias femininas. Que a lente machista não venha a oprimir, despersonalizar ou diminuir a importância matriarcal na vida humana. Abençoe as nossas mães, ó Pai. E muito obrigado pelo amor concedido por nós, a nós, através delas. É o que eu te peço por Jesus, amém. Deus abençoe você, você que é mãe, você que é filho. Um feliz Dia das Mães.